Fim definitivo da neutralidade? Pergunta. Suíça adere a projeto de defesa antiaérea europeu. A iniciativa Escudo do Céu Europeu ganhou um novo membro, a Suíça, depois que ela apresentou uma declaração de intenção para fazer em meados do ano passado. O Conselho Federal da Suíça aprovou na quarta-feira, 10 de 4 de 2024, a participação do país no guarda-chuva de defesa aérea da iniciativa Escudo do Céu Europeu, projetado para construir um sistema integrado de defesa antiaérea e antimísseis em toda a Europa. A iniciativa procura reduzir os custos para os países, coordenando a aquisição de sistemas de defesa antiaérea e antimísseis como os Patriot, escreve o portal Swiss Info. Ele também visa permitir a cooperação e treinamento, manutenção e logística. Mesmo após a assinatura da declaração de adesão, a Suíça continua livre para decidir onde e em que medida planeja participar do escudo antimísseis europeu e quais sistemas de defesa TAA planeja adquirir, diz o comunicado do Conselho Federal Suíço. A Suíça assinou uma declaração de intenção de participar do programa em julho de 2023. Vários países aderiram ao projeto, entre eles a Alemanha, a Finlândia e o Reino Unido. O escudo antimísseis da União Europeia é um esquema comum de defesa aérea criado pela Alemanha em 2022 para impulsionar a defesa aérea europeia. O projeto tem sido discutido de várias formas desde o final dos anos de 1990. Genebra está sob crescente pressão de outros países ocidentais para apoiar militarmente a Ucrânia, particularmente em permitir a reexportação de armamentos fabricados na Suíça. Apesar de sua histórica reputação de neutralidade, decisão dos Estados Unidos de colocar sistemas de mísseis de médio alcance na Ásia-Pacífico preocupa Moscou. A Rússia está preocupada de que a decisão dos Estados Unidos de instalar mísseis de médio alcance na região da Ásia-Pacífico seja irreversível, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, nesta quinta-feira, 11 de 4 de 2024. Na quarta-feira, um porta-voz do Exército dos Estados Unidos no Pacífico disse que os Estados Unidos estão no caminho certo para implantar um sistema de mísseis de médio alcance na Ásia-Pacífico até o final deste ano. Penso que a determinação dos Estados Unidos em adquirir esse potencial e utilizá-lo no âmbito do conceito de dupla dissuasão é irreversível, disse Ryabkov aos jornalistas. Moscou gostaria de não ver mais nenhum aumento das capacidades que os Estados Unidos construíram persistentemente nos últimos anos em uma área que foi anteriormente regulamentada pelo Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, disse o diplomata. Como foi recentemente discutido durante a visita do ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, a Pequim, devemos responder à dupla contenção com dupla contração. Um dos pontos dessa contração será, sem dúvida, uma revisão da nossa abordagem a moratória unilateral sobre a implantação de tais sistemas, anunciada em 2018 pelo nosso presidente Vladimir Putin, disse Ryabkov. Em 2018, Moscou disse que a implantação de armas de médio e curto alcance fabricadas nos Estados Unidos e qualquer região do mundo levará a medidas correspondentes por parte da Rússia, lembrou o diplomata. Quando questionado se a implantação de mísseis semelhantes dos Estados Unidos no seu território na ilha de Guam seria uma razão para a Rússia rever a sua moratória unilateral, Ryabkov respondeu afirmativamente. Ex-veterano da CIA, empresa da Ucrânia pode ser usada para financiar operações secretas de Biden. O Comitê de Investigação Russo destacou a empresa de gás ucraniana Burisma como um aparente veículo para financiar atividades terroristas no território russo. A alegação poderia significar problemas para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dadas as ligações de seu filho com a empresa, pergunta. Os fundos recebidos através da organizações comerciais, em particular a empresa de energia ucraniana Burisma Holdings, têm sido utilizados nos últimos anos para realizar atos terroristas na Rússia, segundo informou na terceira Comitê de Investigação Russo. O papel da Burisma no suposto esquema chama a atenção para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu filho Hunter, que atuou no conselho de administração da empresa entre 2014 e 2019. É potencialmente muito perigoso para Joe Biden, segundo o ex-analista de inteligência da CIA, Larry Johnson. O veterano observou, no entanto, que essa história é mais do que apenas um aparente tráfico de influência da família Biden. Ele chamou a atenção para o fato de que, além de Hunter, um ex-funcionário de alto nível da CIA e ex-vice-presidente da Blackwater, Joseph Coffer Black, também atuou no conselho da Burisma. Em 15 de fevereiro de 2017, a empresa
A imprensa ucraniana afirmou que Black, ex-diretor do Centro Antiterrorista CIA e embaixador-geral para o combate ao terrorismo, juntou-se ao Conselho de Administração da Burisma como diretor independente. Em uma entrevista ao Kiev Post, Black disse que foi convidado a integrar o conselho pelo oligarca ucraniano Nikolai Zlochevsky para fornecer a orientação no que diz respeito à segurança e expansão estratégica da empresa. Antes de ingressar no conselho da Burisma, o Sr. Black também fazia parte do conselho de um banco letão e eles o colocaram no conselho supostamente pelo que ele descreveu como sua experiência em financiamento contra terrorista, ou seja, rastreamento de dinheiro que vai para os terroristas. Disse Johnson. 2 anos depois, aquele banco letão foi sancionado pelo seu papel ao não implementar procedimentos adequados para prevenir o financiamento do terrorismo. Black se tornou um novo membro do Conselho do Baltic International Bank em novembro de 2016, enquanto em 6 de dezembro de 2019 o regulador financeiro da Letônia, a Comissão do Mercado Financeiro de Capitais, aplicou uma multa de 1,5 milhão de dólares ao banco por ter conduzido uma inspeção no local. Segundo o relator, o sistema de controle do banco não cumpriu integralmente os requisitos regulamentares que regem a prevenção da lavagem de capitais e do financiamento do terrorismo e sua proliferação. Em 2019, o banco recebeu uma multa de 2 milhões de dólares e ele acabou sendo fechado finalmente em 2022, devido à falha na prevenção de lavagem crônica de dinheiro. De acordo com o projeto de denúncia do crime organizado corrupção, o proprietário majoritário e presidente do banco, Valerijs Belonkos, se reuniu com Hunter Biden em Nova York em 2014, de acordo com e-mails no laptop do jovem Biden. Notavelmente, o Burisma também tem estado repetidamente na mira dos reguladores ocidentais e ucranianos devido a esquemas financeiros obscuros e não transparentes e alegadas lavagens de capitais. Em 2023, a empresa encerrou as operações. Uma das coisas a salientar é que, quando os investigadores do Congresso dos Estados Unidos tentaram falar com o advogado que trabalhava com Hunter Biden, foram proibidos de falar com ele pela CIA. Disse Johnson, isso é inédito. Então, claramente, as atividades de Hunter Biden com a Burisma ao lado de Coffer Black significa que a Burisma provavelmente estava sendo usada pela CIA como um meio de, pelo menos, movimentar dinheiro. De acordo com Johnson, as últimas revelações do Comitê de Investigação Russo podem levar a saga dos Biden na Ucrânia para uma direção drasticamente nova. Siga o dinheiro encontra o culpado. O veterano da CIA salientou que as empresas globais e as organizações financeiras são rotineiramente utilizadas para ocultar transferências de dinheiro obscuro. Naturalmente, a fatura falsa ou uma grande forma de repassar dinheiro é usar o comércio, explicou Johnson. Então, por exemplo, eu sei que com as empresas de tabaco, a Philip Morris em particular, eles vendiam containers e vendiam caixas de cigarro para traficantes de drogas colombianos e, francamente, para as organizações criminosas na Rússia, na Ucrânia também. E eles venderiam para eles por um preço mais alto. E então as organizações criminosas os revenderiam por um preço mais baixo. E assim eles poderiam alegar que a fonte do dinheiro que receberam veio da venda de cigarros e não da venda de narcóticos. Johnson explicou como poderiam ser estabelecidos vestígios que ligassem operadores terroristas, empresas globais e instituições financeiras. Você tem que trabalhar de trás para frente. Por exemplo, os rifles, as armas de fogo que foram usados, tem certeza de que tem números de série ou deveriam. E se eles tiverem um número de série, então você pode rastrear onde essa arma foi fabricada. E depois de estabelecer onde ela foi fabricada, você pode começar a rastrear quem a comprou, para quem ela foi vendida, pergunta. Se um suspeito de terrorismo foi flagrado fazendo viagens frequentes ao exterior, os investigadores geralmente investigam quem pagou pelas passagens e como o pagamento foi feito. Quando se trata da moeda cibernética como Bitcoin, a fonte ainda pode ser estabelecida rastreando as operações da blockchain, de acordo com o veterano da CIA. Acho que Burisma foi usado para repassar o dinheiro a um empreiteiro, alguém que prestava serviço à empresa e depois desse dinheiro é repassado desse indivíduo para os verdadeiros terroristas. Portanto, duvido que estivessem repassando diretamente para essas pessoas. Tenho certeza de que elas estavam usando um recorte, sugeriu ele. Todos os olhares estão agora voltados para a investigação da Rússia sobre financiamento e atividade terrorista, segundo Johnson. Amplas evidências ligando os pontos e lançando luz sobre perpetradores de alto perfil podem se tornar um desastre para alguns representantes da elite política dos Estados Unidos. Nova contraofensiva de Zelensky trará a derrota final da Ucrânia, explica militar do Ministério da Defesa russo. Uma fonte do alto escalão do Ministério da Defesa da Rússia afirmou nesta quinta-feira que a nova contraofensiva ucraniana, anunciada ontem pelo presidente Vladimir Zelensky, resultará na derrota final das forças armadas ucranianas.
Em uma entrevista ao jornal alemão Bild, na quarta-feira, Zelensky declarou que a Ucrânia elaborou um plano para uma nova contraofensiva, destacando a necessidade de crítica de armas modernas. O presidente ucraniano afirmou que não pretende negociar com o presidente russo Vladimir Putin nem recompensar o Kremlin como partes da Ucrânia. A fonte do Ministério da Defesa russo afirmou que a implementação do novo plano de Zelensky terminará em completo desastre para a Ucrânia e no início do caminho para a paz, nos termos russos. O militar comentou que o resultado da implementação da contraofensiva em 2023 foram as mais de 166 mil baixas entre mortos e feridos de membros das Forças Armadas ucranianas, assim como a perda de 789 tanques, 2.400 outros veículos blindados e 132 aeronaves. Ainda segundo a fonte, na ausência de pessoas na Ucrânia dispostas a desenvolver voluntariamente essa loucura de Zelensky com suas vidas e saúde, o regime de Kiev está preenchendo a enorme escassez de pessoal das Forças Armadas com novos buchas de canhão, promovendo a lei de mobilização forçada em massa de cidadãos. Ao mesmo tempo, acrescenta o militar Zelensky coloca a responsabilidade de fornecer centenas de milhares de pessoas mobilizadas com as armas necessárias inteiramente no Ocidente. Já faz muito tempo que não há nada próprio na Ucrânia e no Ocidente já está na hora de desarmar suas tropas. Estados Unidos ligam para a China e Turquia e pedem o uso de influência para dissuadir Irã de atacar Israel. Assim como os países citados, o Departamento de Estado também telefonou para o chanceler da Arábia Saudita diante da iminência de um contra-ataque iraniano que pode atingir não só Israel, como instalações ou territórios norte-americanos. Segundo o Departamento Federal de Investigação, FBI, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, conversou com seus homólogos turco, chinês e saudita, pedindo-lhes que exortem o Irã a não retaliar contra Israel nem aumentar as tensões, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matt Miller. O secretário Blinken esteve envolvido na diplomacia nas últimas 24 horas através de uma série de telefonemas e homólogos estrangeiros, incluindo os ministros das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, da China, Wang Yi, e da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan, para deixar claro que a escalada não é do interesse de ninguém e que os países deveriam instar o Irã a não escalar, disse Miller durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 11 de 4 de 2024. O porta-voz também afirmou esperar que o assassinato de 3 filhos e 4 netos do presidente do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, nos ataques israelenses estão fastigados, não afeta o cessar-fogo em curso e as negociações de reféns. Com relação a esses ataques, certamente espero que o incidente não afete as negociações, mas não gostaria de fazer qualquer tipo de avaliação, afirmou. Ao mesmo tempo, a Casa Branca deixou claro novamente nesta quinta-feira que comunicou ao Irã que as forças norte-americanas não estiveram envolvidas no ataque aéreo contra a embaixada do Irã em Damasco, na Síria. Comunicamos ao Irã que os Estados Unidos não tiveram qualquer envolvimento no ataque que aconteceu em Damasco e alertamos o Irã a não usar esse ataque como pretexto para aumentar ainda mais a escalada na região ou para atacar instalações do pessoal dos Estados Unidos, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, aos repórteres hoje, segundo a Reuters. Washington continua a ter Israel como seu maior aliado no Oriente Médio mesmo. Com a ofensiva militar israelense, que já matou mais de 33 mil palestinos, os Estados Unidos não cortaram o fluxo de venda de armas para Tel Aviv. Embora o presidente Joe Biden tenha feito declarações mais duras sobre o governo de Benjamin Netanyahu nas últimas semanas. A amizade sem linhas vermelhas para qualquer ação israelense faz com que os Estados Unidos também se tornem alvo de uma possível retaliação iraniana, tanto pelo conflito na faixa de Gaza quanto pelo ataque à sua embaixada na Síria, que deixou 6 pessoas mortas, incluindo 2 comandantes do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica. O pedido da Casa Branca e o apelo do Departamento de Estado acontecem enquanto o chefe do FBI, Christopher Wray, fez um discurso também nesta quinta-feira à Câmara dos Representantes, alertando para a possibilidade de um ataque coordenado e organizado por terroristas nos Estados Unidos, conforme noticiado. Em meio a tensões com a Venezuela, Guiana compra navio patrulha e Caracas reage. Estamos vigilantes. Na quarta-feira, o Ministério da Economia da Guiana anunciou a compra de um navio patrulha por 39,5 milhões de euros do construtor naval francês Océan. Caracas reagiu à nova aquisição das Forças Armadas da Guiana através de seu vice-presidente, Delcy Rodrigues, que diz que a ação ameaçava a paz na região. A falsa vítima, Guiana, comprou um navio patrulheiro oceânico de uma empresa francesa. A Guiana, junto aos Estados Unidos, seus parceiros ocidentais e seu antigo senhor colonial, o Reino Unido, representam uma ameaça à paz em nossa região, publicou Delcy em um post no X. A vice-presidente ainda acrescentou que a Venezuela continuará vigilante e persistirá no caminho da legalidade internacional. Chegou a hora da verdade histórica, disse.
De acordo com o jornal o Globo, uma fonte militar guianesa disse que a embarcação será usada para proteger a zona exclusiva econômica. A zona econômica exclusiva, combater pesca ilegal e tráfico e detectar possíveis contaminações. A decisão acontece uma semana depois de o presidente venezuelano Nicolás Maduro promulgar uma lei que reafirma a soberania venezuelana sobre a Essequibo, ao mesmo tempo que denunciou a instalação de bases militares secretas dos Estados Unidos na região. A decisão foi classificada por George Tal como uma violação flagrante dos princípios mais fundamentais do direito internacional. Há mais de 100 anos que a Venezuela e a Guiana disputam o território de Essequibo, mas as tensões entre Caracas e Georgetown aumentaram depois que a Guiana recebeu ofertas para 8 dos 14 blocos petrolíferos que foram licitados em dezembro de 2022, entre as quais está a empresa ExxonMobil. Caracas considerou a situação conluio entre Washington e a ExxonMobil para retirar a Venezuela dos direitos sobre o território e realizou um referendo consultivo sobre a proteção de Essequibo em dezembro do ano passado, que obteve mais de 10,5 milhões de votos. Estamos ante possibilidade real da Terceira Guerra Mundial, diz analistas sobre ataques de Kiev à usina nuclear. Enquanto os ataques ucranianos não atingiram os reatores da usina nuclear de Zaporozhye, a esperança é o que relatam especialistas ouvidos pela Sputnik Brasil. Os recentes ataques na região da Ucrânia despertaram preocupações renovadas sobre os perigos da energia nuclear e o potencial para desencadear conflitos geopolíticos de grande escala. O professor de Relações Internacionais Demetrios Pereira expressou preocupações sobre os riscos associados aos confrontos na região. Os ataques recentes não atingiram diretamente os reatores nucleares, mas o aspecto do desastre de Chernobyl ainda paira sobre nós, alertou Pereira. O acidente de Chernobyl, ocorrido durante a era soviética, não apenas teve consequências catastróficas para a saúde humana, mas também é amplamente considerado como fator que contribuiu para o colapso da União Soviética. O conflito atual entre a Rússia e a Ucrânia, duas ex-repúblicas soviéticas, segundo o especialista, representa uma tensão delicada entre o Oriente e o Ocidente. Estamos ante a possibilidade real de uma terceira guerra mundial, agora envolvendo potências nucleares, sublinhou Pereira. Com ambos os lados armados com armas nucleares, a questão nuclear se torna, segundo o especialista, uma preocupação iminente, com implicações potencialmente devastadoras para a humanidade. Além das preocupações com as armas nucleares, o controle sobre as usinas nucleares também está em jogo. Zaporozhye, a maior usina nuclear da Europa, localizada na Ucrânia, agora sob controle russo devido ao conflito, levanta questões cruciais sobre a segurança e governança nuclear. A Agência Internacional de Energia Atômica, a IAEA, está tentando monitorar a situação, mas a luta pelo controle da usina representa um desafio significativo, explicou Pereira. A tentativa da retomada da usina por parte dos ucranianos, aponta na lista, aumenta ainda mais as tensões. Leonardo Santos Guimarães, diretor técnico da Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares e membro titular da Academia Nacional de Engenharia, oferece uma análise detalhada sobre os desafios e as implicações de uma possível ataque à usina nuclear de Zaporozhye, situada em uma região altamente volátil. Um ataque a uma usina nuclear não só representa um desafio imenso em termos de contenção e mitigação de danos ambientais e humanitários, mas também tem o potencial de redefinir relações geopolíticas e realinhar alianças internacionais, explicou o diretor. Segundo Leonão, os ataques ucranianos com drones à usina nuclear de Zaporozhye inserem uma nova e perigosa dimensão no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, com possíveis ramificações extensas não apenas para a região imediata, mas também para os países da União Europeia e de forma mais ampla para a comunidade internacional. As consequências de tais ações e suas implicações geopolíticas são complexas e multifacetadas, cravou. Guimarães destaca a complexidade de conter um vazamento nuclear, ressaltando a natureza desafiadora dessa operação. Ele enfatiza a importância da resposta imediata à infraestrutura existente e os recursos disponíveis como fatores cruciais para minimizar os impactos de um acidente nuclear. Conter um vazamento em uma usina nuclear é uma operação extremamente complexa e desafiadora, que depende de vários fatores: a natureza do acidente, que inclui o tipo de dano ao reator ou a outras partes críticas da instalação, bem como a quantidade ou tipo de material radioativo liberado, e a infraestrutura existente. A capacidade da usina de conter um vazamento depende do seu design, dos sistemas de segurança existentes, de quão bem esses sistemas podem lidar com o tipo específico de acidente, detalhou. Ele continuou:
A eficácia da resposta imediata, incluindo o confinamento da área, a evacuação de pessoal e a implementação de medidas de descontaminação, é crucial para minimizar os impactos de um vazamento. A disponibilidade de recursos técnicos, humanos e financeiros para gerenciar a situação é fundamental. Isso inclui também um apoio internacional, como foi visto após o incidente de Chernobyl e o desastre de Fukushima. O diretor técnico discute as possíveis consequências geopolíticas de um ataque a um usina nuclear, incluindo a elevação das tensões entre os países envolvidos, o impacto das relações internacionais e o potencial para uma cooperação internacional intensificada. Um ataque desse tipo pode significativamente elevar as tensões entre os países envolvidos e seus aliados, podendo levar a uma escalada militar. As nações podem ser levadas a reavaliar suas alianças e estratégias de segurança, além de provocar debates intensos sobre a segurança nuclear. Por outro lado, a necessidade de lidar com as consequências de tal evento pode fomentar uma cooperação internacional sem precedentes, tanto em termos de ajuda humanitária quanto no fortalecimento dos protocolos de segurança nuclear, frisou. Além disso, enfatiza que um ataque a um usina nuclear não só apresenta desafios significativos em termos de contenção e mitigação de danos, mas também tem um potencial de remodelar o cenário geopolítico global, destacando a necessidade de uma abordagem cautelosa e colaborativa para lidar com essa ameaça complexa. A possibilidade de que tais ataques desencadeiem uma terceira guerra mundial, segundo o especialista, é uma preocupação grave, mas também complexa. A dinâmica do conflito atual é influenciada por uma teia intrincada de alianças militares, interesses geopolíticos e estratégias de contenção. Ele pontuou que os ataques contra instalações nucleares são percebidos como escaladas significativas de conflito. Se considerarmos atos de guerra, podem justificar retaliações severas. A natureza e a extensão de tais retaliações dependeriam de muitos fatores, incluindo a percepção internacional do incidente e as decisões estratégicas das principais potências mundiais, arrematou. A usina nuclear de Zaporozhye tem sido submetida a constantes bombardeios ucranianos e ataques de drones há mais de 2 anos. Desde que as forças russas assumiram seu controle em março de 2022, a Rússia tem alertado quanto aos riscos dos ataques de Kiev desencadearem uma crise nuclear no coração da Europa. O diretor-geral da IAEA, Rafael Grossi, pronunciou-se oficialmente sobre os ataques ucranianos à central nuclear de Zaporozhye, mal da Europa. Através de sua conta oficial no X da agência, Grossi confirmou pelo menos 3 acessos nas estruturas de contenção do reator 6. Isso não pode acontecer, disse. A IAEA afirmou também que os ataques não comprometeram a segurança nuclear, mas este é um incidente grave com potencial para minar a integridade do sistema de contenção do reator. Essa é uma violação clara dos princípios básicos para proteger a mal central nuclear da Europa. Tais ataques imprudentes aumentam significativamente o risco de um acidente nuclear grave e devem cessar imediatamente, afirmou Grossi. Como disse, diante do Conselho de Segurança das Nações Unidas, do Conselho de Governadores da IAEA, ninguém se beneficia ou obtém qualquer vantagem militar ou política a partir de ataques contra instalações nucleares, disse. Por fim, Grossi apelou às autoridades militares para que se abstenham de qualquer ação que viole os princípios básicos que protegem as instalações nucleares. Mísseis do Irã construídos nos últimos 12 anos não trabalham com GPS, diz mídia. Informação de fonte do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica. A mídia iraniana revela que mísseis do país construídos nos últimos 12 anos não utilizam GPS ou afins. Agências de segurança israelenses disseram que sinais de sistemas de posicionamento internacionais têm sido bloqueados pelo Estado judeu. Todos os mísseis construídos no Irã nos últimos 12 anos não utilizam o sistema de posicionamento global, GPS, nem qualquer outro sistema internacional, informou a agência de notícias iraniana FAR, citando uma fonte das forças aeroespaciais do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica. Uma fonte próxima das agências de segurança de Israel confirmou na semana passada que os serviços de segurança israelenses estão bloqueando massivamente os sinais GPS em várias partes do país para, entre outras coisas, desorientar potenciais ataques inimigos como os de mísseis ou drones. Tais medidas surgem na esteira das ameaças feitas por Teherã para responder ao recente ataque aéreo israelense à seção consular da Embaixada do Irã em Damasco.
O Irã premeditou uma solução para essa questão e todos os mísseis construídos nos últimos 12 anos não utilizam o GPS ou qualquer outro sistema de posicionamento internacional, disse a reportagem. O ataque de Tel Aviv à representação diplomática na Síria ocorreu no dia 1º e o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Exército Iraniano disse que 7 dos seus membros foram mortos no bombardeio, incluindo 2 generais. O Ministério da Saúde da Síria disse no dia seguinte que o ataque também havia matado 4 sírios e ferido mais 13. O ministro das Relações Exteriores iraniano afirmou que se reserva o direito de responder ao ataque israelense e punir o agressor. O presidente do Irã, Abraham Raisi, também prometeu que Israel pagará um preço alto pelo ataque. A mídia dos Estados Unidos informou anteriormente, citando fontes das inteligências iranianas e norte-americanas, que Teherã planeja atacar dezenas de alvos sensíveis em Israel, incluindo infraestruturas energéticas e várias outras instalações, usando mísseis balísticos e drones transportando explosivos. Líderes ocidentais deviam pensar 2 vezes antes de provocar a China, diz veterano militar. As tensões entre os Estados Unidos e a China cresceram após o governo norte-americano tomar medidas mais agressivas para se firmar no mar sul da China, através de alianças com o Japão e a Austrália. Além disso, as tropas do país estão em pequenas ilhas taiwanesas à vista do continente chinês. Depois de falhar na Ucrânia, o Ocidente coletivo deveria pensar 2 vezes antes de provocar um conflito com a China, disse o veterano militar. Autor e consultor geopolítico internacional David Oyelowo, ao falar sobre os planos da OTAN de abrir um escritório no Japão, Oyelowo afirmou que a decisão pode levar a um novo conflito. Os líderes ocidentais, tão incompetentes como são, devem pensar 2 vezes, porque a China não é a Ucrânia, alertou Oyelowo. A postura agressiva dos Estados Unidos não vem do processo democrático, mas do qual Oyelowo chamou de a mão oculta de fabricantes de armas como a Lockheed Martin e a Raytheon. Eles são os que estão pressionando por esta direção na política externa dos Estados Unidos, o que não será bom para o cidadão comum, declarou. Até que, em algum momento, as pessoas digam, chega, essa situação continuará, argumentou Oyelowo. Já ultrapassamos esse ponto, algo precisa mudar. O veterano militar também comentou os planos dos Estados Unidos, os planos da OTAN de enviar tropas para os países do leste europeu, incluindo a Lituânia, Moldávia e possivelmente a própria Ucrânia. É risível para a França estar pensando em enviar suas tropas. Eles serão eliminados pelos russos em uma tarde, e o mesmo com o Reino Unido. Eles estão apenas latindo, isso simplesmente não faz sentido, comentou Oyelowo. Lembrou também sobre o envio pelos Estados Unidos de 138 milhões para a Ucrânia com o objetivo de reparar os sistemas de defesa aérea Hawk falidos. Para que será a pergunta? Essa é a questão fundamental que os americanos precisam entender. E quando você ouve as declarações do secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, de que caso Trump vença as eleições, precisamos alocar 100 bilhões para os próximos 5 anos, a Ucrânia deixará de existir em 5 anos se continuar nesse ritmo, exclamou Oyelowo. Estou começando a ficar convencido de que negociar com os russos é inevitável. A questão é quando isso vai acontecer, concluiu ele. Sem financiamento adicional, o rearmamento das forças armadas alemãs corre risco de paralisação. Conforme o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, caso o governo alemão não autorize um aumento orçamentário para o rearmamento das forças armadas, há risco de paralisação do programa, informou a revista Der Spiegel. Mais de 99% dos recursos destinados a um fundo especial militar já foram gastos. O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, alertou nesta quarta-feira que o país pode interromper o programa de rearmamento das Forças Armadas sem financiamento adicional para o próximo ano. Na última semana, Pistorius afirmou que seria necessário pelo menos 6,5 bilhões de euros a mais no orçamento para 2025. Mais de 99% dos recursos do Fundo Especial de 100 bilhões de euros destinados às Forças Armadas da Alemanha já foram gastos.
O ministro da Defesa busca um aumento significativo no orçamento para 2025 durante as próximas negociações orçamentárias com o ministro das Finanças, Christian Lindner, escreve a The Spinger. Na última terça, em uma reunião fechada, Pistorius detalhou o orçamento para a área de defesa do país, os cerca de 52 bilhões de euros previstos no próximo ano não são insuficientes para a modernização das Forças Armadas. Sem um aumento significativo nos gastos com a defesa do orçamento, como afirmou o ministro em reunião a portas fechadas, as Forças Armadas enfrentarão a interrupção do rearmamento, acrescenta a publicação. No final de janeiro, o Ministério da Defesa da Alemanha anunciou que em 2024 o país havia alcançado pela primeira vez desde o início da década de 1990 a meta da OTAN de gastar 2% do produto interno bruto com a defesa. A criação do Fundo Especial Bilionário foi aprovada pelos parlamentares alemães em junho de 2022 por iniciativa do primeiro-ministro Oliver Scholz. Com o investimento, a expectativa do governo local era tornar o exército do país o maior da Europa. A artilharia russa vai em breve superar em 10 vezes a ucraniana, admite general dos Estados Unidos. Em audiência na Câmara dos Representantes nesta quarta-feira, o chefe do Comando Europeu dos Estados Unidos, general Christoph Cavoli, relatou a superioridade da artilharia da Rússia em relação às forças armadas da Ucrânia no atual conflito militar. De acordo com o jornal Defense ONU, dentro de semanas, a artilharia do exército russo pode superar a Ucrânia em uma proporção de 10-1. Se um lado pode atirar e o outro lado não pode atirar de volta, o lado que não pode atirar perde, declarou o militar. O objetivo da audiência foi discutir o financiamento norte-americano adicional ao país, algo que enfrenta a resistência dos republicanos com maioria na Câmara. Além disso, o general enfatizou que o estoque de projéteis de artilharia da Ucrânia se reduziu drasticamente desde que o Congresso aprovou a última ajuda ao governo do presidente Vladimir Zelensky. Eles têm racionado os projéteis, agora estão sendo superados pelo lado russo, que dispara 5 vezes mais projéteis de artilharia, enfatizou. E nesse ritmo de racionamento de projéteis, isso chegará a 10-1 em questão de semanas. Não estamos falando de meses. A audiência também teve a participação da secretária assistente de Defesa para Assuntos de Segurança Internacional, Celeste Wallander, que ressaltou os problemas enfrentados pela Ucrânia no campo de batalha. Porém, as duas autoridades norte-americanas não comentaram as denúncias de corrupção contra Kiev em relação à junta internacional e nem os vultuosos gastos norte-americanos desde o início das hostilidades, além do cansaço da opinião pública com o conflito. O Senado norte-americano aprovou um projeto de lei de 95 bilhões em fevereiro para assistência à Ucrânia, Israel e Taiwan, após meses de atraso. Contudo, o plano está parado, uma vez que, sem a aprovação pela Câmara, não pode ser assinado pelo presidente. Nesta semana, a administração Biden rejeitou um acordo com o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, que relaciona a ajuda à Ucrânia ao cancelamento da pausa para novas licenças de exportação de gás natural liquefeito, aprovado pelo presidente em janeiro. Nas últimas semanas, Johnson manifestou interesse em vincular a ajuda à Ucrânia a Israel com uma reversão da pausa e comentou a questão com o presidente Joe Biden em uma reunião individual no final do mês passado, de acordo com a fonte ouvida pela Bloomberg. No entanto, a Casa Branca disse que o presidente deixou claro que os republicanos na Câmara deveriam aprovar o acordo bipartidário de segurança nacional, que já foi aprovado no Senado o mais rápido possível para obter a ajuda de que a Ucrânia necessita urgentemente. Zakharova sobre o plano de contraofensiva da Ucrânia. Zelensky exterminará os ucranianos. A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que os planos de contraofensiva declarados por Vladimir Zelensky levarão ao extermínio dos ucranianos. O Ministério da Defesa russo lembrou como terminaram os planos e contra-ataques anteriores. Não vou repetir, afirmou Zakharova.
acrescentando que se ateria a comentar o contexto político da declaração do presidente ucraniano. Os arrotos públicos de Zelensky como este acontecem por 3 razões, resumiu a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores russo. O primeiro deles compete à demonstração aos patrocinadores ocidentais de uma determinação decisiva em continuar o derramamento de sangue e de uma necessidade urgente de novas injeções financeiras e novos fornecimentos de armas. Além disso, para ela, Zelensky quer sempre que o mundo se lembre dele, ou seja, gosta de centralizar as atenções. Em terceiro lugar, o mais importante é jogar junto com a Casa Branca no cenário pré-eleitoral para demonstrar a viabilidade do projeto Biden, denominado Democracia Ucraniana, complementou. Em uma entrevista ao jornal alemão Bild, na quarta-feira, Zelensky declarou que a Ucrânia havia elaborado um plano para uma nova contraofensiva, destacando a necessidade crítica de armas modernas. O presidente ucraniano afirmou que não pretende negociar com o presidente russo Vladimir Putin nem recompensar o Kremlin com partes da Ucrânia. O Serviço Federal de Segurança russo frustra plano de sabotagem britânico ucraniano no Mar Negro. A unidade de forças especiais da Marinha Britânica e as Forças Armadas da Ucrânia tentaram executar uma operação de captura de equipamento russo na região de Kherson, mas falharam. O Serviço Federal de Segurança da Rússia afirmou que recebeu provas do envolvimento direto do Special Boat Service, unidade de forças especiais da Marinha do Reino Unido, em tentativas de sabotagem contra a Rússia. O FSB disse em um comunicado que o serviço, junto com o Ministério da Defesa da Rússia, frustrou um desembarque de grupos de sabotagem das forças especiais ucranianas no Istmo de Tendra, na região de Kherson, planejado pelas forças especiais britânicas. O grupo de desembarque foi destruído e Yevgeny Gorin, um soldado sênior do Centro Marítimo das Forças de Operações Especiais da Ucrânia, foi feito prisioneiro. Recebemos evidências de um militar da Unidade Especial Ucraniana, Gori IB, um participante direto dos eventos sobre o envolvimento de unidades especiais britânicas no planejamento de ações dirigidas contra a segurança da Rússia, bem como sobre o treinamento dos executores diretos no Reino Unido, afirmou a declaração. Gorin contou sobre o plano britânico-ucraniano de sabotar a plataforma de perfuração MSP-17 no campo Short Movoi, no Mar Negro. Ele, Gorin, também testemunhou sobre a preparação da ação de sabotagem na torre de perfuração MSP-17 por instrutores britânicos. A ação executada pelas Forças de Operações Especiais da Ucrânia com o objetivo de capturar meios técnicos de controle de voos de veículos aéreos tripulados das Forças Armadas da Federação da Rússia. De acordo com o oficial ucraniano, os sabotadores de Kiev não encontraram nenhum equipamento de interesse dos britânicos ao invadir a MSP-17. A estação de comunicação localizada na plataforma foi explodida, apontou o comunicado.